Espero que todos estejam me ouvindo perfeitamente neste momento, porque tivemos um pequeno problema técnico e agora estamos de volta. Muito bem, eu consigo enxergar, não sei se o Facebook está contando a verdade, se está contando mentira. Eu tenho uma visualização neste momento. Fico muito feliz de poder ter essa uma visualização. Você que está aí, parabéns. Obrigado por você estar me vendo. Hoje o tema é o direito do paciente. Eu vou pedir uma gentileza de que vocês possam divulgar esta live, vocês possam compartilhar esta live. Certamente vai trazer muitos esclarecimentos para que as pessoas possam ter uma visão um pouco mais ajustada do que efetivamente é o direito do paciente, porque às vezes as pessoas acabam tendo uma visão um pouco menos do que efetivamente é. Eu vou pedir uma licença para vocês agora, que estão me acompanhando. Eu vou dizer que tem outra live. Estamos em outra live. Já retornei. Vamos lá. Vamos ver se as pessoas vão conseguir enxergar uma nova live lá, né? Com quem estava lá, vamos esperar um pouquinho mais para que as pessoas possam chegar, possam verificar se o áudio está chegando a contento, se vocês conseguem me ouvir e me ver. Eu só vou tentar fazer uma arte aqui. Vou pedir uma licencinha para vocês, eu vou deixar numa telinha da live, porque eu vou tentar melhorar a questão da iluminação aqui. Essa luz aqui que está aqui em cima, acesa aqui, está estourando muito em cima da câmera e vocês não vão conseguir talvez me ver direito ou ver o que eu vou mostrar direito. Então eu vou dar um jeitinho aqui, tá? Só mais um minutinho. Olá, agora acredito que deva ter ficado um tantico melhor, né? Espero que tenha ficado um tantico melhor para que a gente possa efetivamente conversar. Eu peguei uma lampadinha. Nossa, aqui fica muito mórbido, né? Não vai dar certo. Vamos sentar aqui um pouquinho. Assim, eu acho que assim melhora um pouquinho. Perfeitamente. Eu acho que aqui deu mais certinho. Pessoal, vocês me perdoem, eu vou dizer para vocês a verdade. Eu hoje talvez eu não faria eu não faria essa live, porque eu imaginei que houvesse outros esclarecimentos a serem prestados pela Gisele Santos, e enfim, houve um desencontro nesse sentido e eu não preparei nada em específico. Mas a gente tem que estar sempre preparado, não é verdade? Acho que a gente tem que estar sempre preparado. E o soldado preparado, ele vai à batalha sem medo, porque ele sabe exatamente da seguinte frase que eu sempre utilizo: aquele que corre pelo seu próprio gosto, ele não se cansa. Ou seja, aquele que faz aquilo por vontade, com determinação, com amor, ele não se cansa, né? Ou seja, eu vou até parafrasear, na verdade,
um grande mestre chinês que diz que, Confúcio, ele diz o seguinte: aquele que trabalha todos os dias, ele labora todos os dias, realmente ele tem um grande problema. Meu filho, quando você está gravando para mim aqui. Então tá bom, então vamos acender as luzes. Vamos lá, se tá travando, então vamos lá, tem que parar de travar agora, hein? Ó, tem que parar de travar, vamos lá, luz. Bom, quem trabalha todos os dias, labora todos os dias, ele está realmente num grande problema. Porque ele não está fazendo o que gosta muitas vezes. Ele não está se divertindo, não está amando. Mas aquele que faz aquilo que gosta, aquilo que ama, ele não trabalha um dia sequer da vida. Ao contrário, ele se diverte, ele passa um tempo maravilhoso, conhece pessoas, ajuda pessoas. E cada um de nós certamente temos uma visão e uma missão a cumprir aqui nessa terra, né? Então é importante que possamos conhecer a nossa visão, possamos conhecer a nossa missão e seguir nessa missão, desenvolvendo aquilo que nos foi entregue nas nossas mãos, né? E foi entregue na minha mão algo que eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, né? De poder ajudar, de poder auxiliar e de não me tornar apenas um vendedor, porque na verdade a prestação de serviços do advogado é a venda pessoal do próprio advogado, né? Então você tem um problema e você vai se sentir, você vai procurar um advogado, um problema jurídico, como eu vi aqui da Selma, viu, Selma? Eu vou responder, tá? Você tem um problema jurídico e muitas vezes você vai procurar, claro, um advogado. E você vai tirar algumas conclusões, mas ele vai ter que se vender para você, né? Você vai ter que sentir segurança, empatia, para poder efetivamente tê-lo como seu prestador de serviço. Só que a contratação de um advogado não é só necessariamente uma questão como de um despachante, que você vai contratá-lo para fazer um serviço de transferência de um veículo. Tudo bem, vai transferir um veículo, não. O advogado muitas vezes vai tratar situações muito específicas, ligadas, no caso aqui, né, falando sobre direito do paciente, vai tratar de situações que vão envolver diretamente um resultado útil, que é a sua vida, que é a forma que você está sendo tratado, que é a entrega de um exame, que é um benefício previdenciário, que é um benefício, uma concessão de isenção estatal, enfim, vai tratar de algo que, se ele fizer ou perder um prazo, ou fizer algo de errado, você vai ter um prejuízo enorme. E esse prejuízo que você vai ter, muitas vezes, pode custar a sua vida. Mas, poxa, como vai custar a vida? Não é médico. Veja, se uma determinada ação de pedido de medicamento por via liminar, né, um medicamento X, vou dar um nome de um ou de outro, mas um medicamento X, há um pedido liminar. Se esse pedido liminar, o advogado simplesmente se prestar apenas digitar um pedido no editor de textos e mandar, hoje em dia, via eletrônica, né? E mandar via eletrônica para o tribunal, isso vai correr um trâmite normal, né? Vai para uma pasta sistêmica lá no tribunal, vai ser autuado eletronicamente, vai ser distribuída, ou seja, vai ser entregue para alguma vara onde o juiz vai olhar e vai dar uma sentença inicial. Só esse período, só esse entrar até o juiz dar uma decisão, se o advogado, por exemplo, não indicar que existe uma questão de prioridade e de urgência na petição inicial, isso pode levar um trâmite de, sei lá, uns 4, 5 dias. Que para quem está precisando de um medicamento, no frigir dos ovos, no final, no momento da concessão, isso já vai contar bastante. Né? Quem tem uma doença terrível como câncer sabe muito bem que um dia, 2 dias, 3 dias
conforme você vai travando a batalha, são essenciais para a sua vida, né? E por isso eu digo que é imprescindível você ter confiança e contratar alguém que vai lhe valer a pena, ok? Bom, então, muitos comentários me chegaram aqui por médicos que têm descumprido, e já vou dizer dessa forma, descumprido o seu código de ética médica, né? Por quê? Porque invariavelmente negam ao paciente o seu prontuário, negam exames, e aí vamos lá, negam que exames? Negam porque o exame que é feito a partir de um pedido médico, a partir de uma prescrição, ela é feita num hospital, ou num laboratório, ou o laboratório tem um serviço terceirizado dentro do hospital, mas no final, do frigir dos ovos, essa pasta, com o resultado desses exames, quer seja uma pasta física, quer seja uma pasta virtual, ela vai para um lugar onde o acesso deve ser concedido ao paciente, ok? Ah, mas eu fiz o meu exame X no SUS. O SUS tem que me entregar o resultado de exame? Não é que você fez no SUS, o SUS é porque é do governo e é porque é de graça, é isso? Esse é o seu pensamento? Deixa eu te esclarecer. Todo o atendimento feito na rede pública no SUS, ele não é gratuito, ele é pago. E quem paga o SUS? Quem paga os tratamentos, os medicamentos, os médicos? É o governo do estado, a prefeitura? Sim e não, porque na verdade isso vem do INSS. Isso, Instituto Nacional de Seguridade Social. E exatamente na parte que diz Seguridade Social é a parte que vai para o custeio da saúde. Certo? Então, pessoal, depois a gente fala um pouquinho sobre a questão da reforma da Previdência. Não vou aqui me posicionar, vou me posicionar dizendo que eu não sou a favor. Ainda não tive oportunidade, vou fazer isso no final de semana para ler quais foram as alterações realizadas na Câmara de Comissão de Justiça, que isso aconteceu ontem, tá? Eu não tive tempo ainda de ler. Alguns colegas me disseram, alguns colegas que militam na área do previdenciário, disseram que agora ficou mais ou menos justo, então isso é importante, né? Já é um grande avanço. Mas, a priori, com o conteúdo que lá existia, que eu vi, eu sou totalmente contra. Principalmente porque tinha um item lá muito malicioso, que pretendia que todo e qualquer medicamento fornecido pelo SUS, que não estivesse na lista do SUS, não fosse concedido, ainda que por meio de via judicial, que a via judicial não pudesse ser atendida e não tivesse nenhuma sanção contra o Estado. O que a gente não pode aceitar de forma nenhuma. Isso é um grandíssimo absurdo. Quantas pessoas eles pensam em matar fazendo algo assim? Né? Então, como eu ainda não li, não vou dizer nada dessa última situação, porque ainda não li se isso permanece, se isso está lá, mas com relação à reforma como era antes, 100%, se pudesse ser 200% contra, seria 200% contra. Né? Principalmente porque diz dessa situação. A questão partidária, que muita gente se coloca posicionando-se para A ou para B, isso realmente é uma discussão que eu vejo tão desnecessária que, vejam, todos nós somos brasileiros, né? E a maioria de nós elegeu um presidente. E ficar polarizando, dizendo que esse era melhor, se fosse ou aquele, é uma besteira. Nós temos que lutar por um país justo, por um país correto e também por decisões corretas. E não importa quem esteja lá, porque no final do frigir dos ovos, no final, quem vai sofrer as consequências é o próprio povo. Então, essa questão de polarização, eu sempre me abstenho. Eu tenho minha visão política e acho que cada um tem que ter a sua visão política. Você não precisa concordar com a minha, eu também não preciso concordar com a sua, e nós podemos conviver em sociedade numa boa. Isso é importante. Agora, não quer dizer que qualquer atitude que tenha sido tomada no legislativo que venha prejudicar os mais pobres, principalmente os mais pobres, isso nós tenhamos que concordar.
eu vou ser bem sincero, se eu tivesse, para mim seria ótimo como advogado, concordar. Por quê? Porque é por óbvio que isso me traria muito mais trabalho. Mas eu acho que, como eu disse no início, nós temos uma visão de mundo, nós temos uma missão nessa terra, e ter essa missão inclui também ajudar aqueles que necessitam, ajudar aqueles que precisam. Não importa se essas pessoas têm dinheiro, não têm dinheiro, se são do PT, se são do PSL, se são brancas, se são negras, se são amarelas, se são azuis, se são homossexuais, se são heterossexuais, transexuais, bissexuais. Não importa isso, não importa. Importa é que todos somos seres humanos. E todo ser humano merece, sim, ser tratado com respeito, com dignidade. E isto, a nossa Constituição já garante no seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. Então, quando um médico ele nega entregar um resultado, um laudo de exame para os pacientes, que é dele, né, é dele, o laudo é do paciente. O direito a ter o seu prontuário é do paciente, tá? Não é do médico. O prontuário é do paciente. Quando ele nega isso, em virtude do paciente buscar uma solução paliativa, não, olha, doutor, eu preciso fazer um tratamento de ia, tá? Alguma ia, e esse tratamento ele não reconhece, ele não concorda, ele não acha certo. Ok. O que ele faz? Olha, então já que é assim, eu não vou te dar o resultado do exame, não vou laudar. Veja, não é possível fazer isso. Mas fazem, eu sei que fazem. Já chegou relato aqui para mim dizendo que isso acontece, isso invariavelmente acontece. Mas e aí, doutor, o que eu faço quando o médico disser que não vai entregar meu prontuário? Bato nele, pego ele pelo pescoço, arranco o cabelo dele, às vezes muitos deles são carecas, né? Dão uns tapinha. Não. Ele não vai fazer nada disso, ele não vai resolver. Chama a polícia não vai fazer nada. Ainda que seja seu, a polícia não vai fazer nada. O que você deve fazer? Ninguém. Aprendam isso de uma vez por todas, isso vai resolver muitos problemas que vocês tenham na vida. Não tenho dúvida disso, isso eu aprendi. Se ele tiver um dia me assistindo falando isso, ou ouvir ou ver essa live, essa pessoa que me disse isso vai rir muito, mas eu aprendi de uma vez por todas. Muitas vezes nós precisamos criar um grande problema para aquela pessoa que nos está causando um problema. Porque aí sim nós temos a certeza de que esse problema nosso será solucionado, uma vez que ele vai atrás da solução do problema dele. Agora, se você simplesmente pedir e o problema é seu, que problema ele tem? O médico? Nenhum, né? Agora, se você faz uma ação, procedimento comum, que seja pelo juizado especial, onde um juiz impositivamente ordena, manda, porque o juiz não pede, tá? Como a gente, tá? E manda. O juiz manda com que entregue o prontuário em 2 dias, 3 dias, 5 dias, sob pena de multa diária, aí ele tem um problema. Qual é o problema? De repente pagar R$500 por dia enquanto ele não entregar. Olha que diferente, né? E ninguém deve fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Isso está no nosso ordenamento jurídico, na Constituição Federal, nossa Carta Magna. E é por esse motivo, inclusive, que deixam de aceitar cheques em muitos lugares, porque você não é obrigado a aceitar cheque, né? Só colocando um parênteses nessa situação, para que muita gente tenha até dúvidas dessas coisas. Então, é exatamente isso, tá? Você vai criar um problema. Mas só isso? Poxa, só isso? Ele vai ser condenado, em sede liminar inicialmente, a cumprir a determinação judicial, e enquanto não cumprir, vai correr uma multinha de R$100 por dia, o juiz às vezes limita R$100 por dia, limitado a 15 dias, já fica pesado. R$300 por dia, limitado a 3 meses, pensou? O dinheiro não é importante para você nessa hora, mas vai criar um problema para ele. Garanto que ele não fica um dia segurando o seu prontuário, tá? Agora, se você, porventura, perder a cabeça, pegar o médico pelo pescoço, levantar ele, erguer ele para cima e falar, você vai me entregar, talvez ele até entregue.
Dependendo do seu tamanho, da sua força, talvez ele até entregue o prontuário de pronto, toma daqui, vai embora, tá maluco. Só tem um problema, né? Se você não for tão forte, se você não estiver tão certo, e aí de repente você pode responder um processo por agressão. Você ter uma doença como câncer não te exclui das penalidades que o Código Penal pode atribuir, tá? Então, eu vou esclarecer aqui uma dúvida da Selma, que eu vi que está escrito aqui em cima aqui, ó. A Selma, ela nos escreveu dizendo o seguinte: olha, tem bastante coisa aqui, ó, eu não tinha visto. Vamos lá. A Selma disse o seguinte, que teve um câncer, ela foi acometida de um câncer, só que ela financiou um mês antes um veículo, né? E acabou descobrindo que enfim, está cometida por um câncer e tudo mais. Selma, boa noite. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui, estar acompanhando a live. Curta, compartilha. Vai ser muito importante que você faça isso para que essas informações cheguem a mais pessoas. Selma, não. Infelizmente você não tem direito a nenhum desconto em razão da doença. Ainda porque o câncer de mama que acomete é um problema que você, ainda que você desconhecesse, né, não tem relação nenhuma com o financiamento, tá? Com o financiamento que você fez em razão da compra do seu veículo. Você pode obter sim desconto caso você resolva talvez fazer uma negociação com o próprio banco, dizendo, olha, eu quero devolver o carro, não vai ser mais da minha utilidade, eu estou com alguns problemas pessoais e eu queria devolver o veículo amigavelmente e queria saber o que a gente pode fazer, né? E aí, claro, muitas vezes devolução do bem, veja, vou deixar bem claro isso, é devolução do bem com quitação total. Não é devolver o bem e ainda ficar devendo, tá? Então, assim, entenda esse dinheiro que de repente você vai perder nessa operação, porque invariavelmente vai acabar perdendo algum dinheirinho, como um aluguel do carro por esse tempo em que você ficou com ele, tá? Claro, não pode ser absurdo. Se for absurdo, olha, aí é uma outra situação. Aí eu oriento você a procurar um advogado ou defensoria pública, ingressar com uma ação para que você possa afastar todo e qualquer tipo de prática abusiva, principalmente no que diz respeito a juros. É uma batalha bem dura, mas você vai ter sucesso, tá bom? Espero ter colaborado para essa sua dúvida. A Gisele tem alguma coisa a dizer aqui? O paciente pode... Então, vamos lá. Perguntas. Perguntou. Vamos lá. O paciente pode pegar o prontuário? O prontuário é do paciente. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tinha deixado da web anterior separado. Deixa eu ver se está aqui separadinho, bonitinho. Porque se estiver aqui vai ficar ótimo. Eu separei o Código de Ética Médica, tá? Porque no Código de Ética Médica, se eu não estou errado, o artigo 82 do Código de Ética Médica fala sobre essa questão aí, tá? Fala sobre essa questão. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá buscar no Código de Ética Médica? Vamos lá? Deixa eu ver aqui, ó. Ótimo. Aqui. Vamos ver se eu consigo buscar aqui. Ué, o que está acontecendo aqui nessa ideia? Web conteúdo. Vamos lá. Será que se eu tirar isso daqui fica melhor? Vamos ver. Eu e as minhas curiosidades. Não posso tirar isso daqui não. Ótimo, agora melhorou. Vamos lá? Eu vou aqui, vamos lá, olha lá a nossa telinha com a nossa internet. Vamos lá. Código, hoje em dia nós temos um auxílio que é o Google. Antigamente nós tínhamos que buscar os livros, né? Ir atrás de uma biblioteca, dar uma pesquisada. Não, hoje nós temos o Google para nos auxiliar. Então, Código de Ética
Médica 2019, de preferência. CFM, Código de Ética Médica, novo Código de Ética Médica. Vamos lá. Bom, isso aqui é do portal CFM, tá? Então vamos lá. Por acaso, opa, Código de Ética Médica. Bom, o Código de Ética Médica é uma resolução, tá vendo aqui, ó? Resolução do Conselho Federal de Medicina, né? De 2018, tá? Então, ele é uma forma de orientar o profissional médico sobre os seus limites de atuação. Assim como os advogados têm o Código de Ética e Disciplina, os médicos têm seu Código de Ética próprio, né? Os jornalistas têm seu Código de Ética. Então vamos lá. Olha só, aqui a gente já pode dar uma olhada no sumário e dizer e saber que os médicos têm direitos. Olha só que legal. Muito bem. E será que no Código de Ética Médica fala sobre o direito do paciente? Olha que interessante, né? No Código de Ética Médico não fala sobre os direitos dos pacientes, fala das relações, tá vendo aqui, ó, 27, né? Então, relação com pacientes e familiares. Vamos lá na página 27 para ver o que tem lá. Opa, passei um pouquinho. Relação entre médicos. Aqui, 27 é aqui. Relação com pacientes e familiares. Olha só. É vedado. Vou traduzir para vocês. É proibido ao médico. É proibido. Vedado, lê-se proibido. É proibido ao médico desrespeitar o direito do paciente ou seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Opa! Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante de decidir de forma livre sobre a execução de práticas diagnósticas, ou seja, o que é a execução de práticas diagnósticas? Meios para você identificar o problema que você está vivenciando, ou até mesmo a terapia que você quer se sujeitar, né? Então, é proibido ao médico desrespeitar esse direito. Agora, se o camarada for vir a óbito em razão dessa terapia e ele tem certeza de que isso vai acontecer, então ele pode sim intervir. Vamos dar um exemplo para poder tentar ficar claro. Se eu não estou errado, é testemunha de Jeová. Não sei se tem como aumentar o áudio. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Quem sabe se eu colocar o microfone, gente, mais perto aqui de mim, né? Melhorou? Eu acho que agora vai melhorar. Perdão. Acho que agora melhorou. Eu falo alto, né? Então, falo alto. Vamos lá. Você fez eu perder, tá vendo? Você também, de te contar. Saiu aqui, né? Perdão, vamos lá. Aqui, ó. Direito médico. Melhorou, acho que o som, acho que deve ter melhorado bastante, né? Tá. Vamos lá. Vocês sabiam que funciona assim, né? O risco de... O exemplo. Calma, o exemplo. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo do testemunha de Jeová. Se eu não estou errado, é o testemunha de Jeová que não pode aceitar doação de sangue, né? De outras pessoas e tal. Se eu não estou errado, me perdoem se eu estiver errado, me perdoem, tá? Mas eu acredito que é o testemunho de Jeová, sim. Que não pode receber, estou falando de uma forma bem simplificada, sem entrar em nenhum tipo de discussão religiosa. Mas, pelo que eu entendo, sim. É isso mesmo, né? Então, mas não vai ter jeito, a pessoa vai morrer. Então, o médico, pode sim fazer a transfusão de sangue para poder trazer essa situação. Para poder deixar o camarada vivo. Tá? Vamos lá?
aqui tem uma parte aqui, acho que 40, 37, pronto. Vamos lá. Então, olha lá, vamos lá acima. É vedado ao médico, 85, tá aqui, ó, documentos médicos, 85, eu tinha falado, acho que 82, né? 85. Permitir o manuseio, é vedado, tá? Vamos lá, de novo, é vedado ao médico, 85. Permitir o manuseio e conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo quando sob sua responsabilidade. Ficou estranho isso, né? Permitir o manuseio é proibido ao médico. Permitir o manuseio e conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional, ou seja, a outros médicos, quando sob sua responsabilidade. Só tem um probleminha aqui. Permitir o manuseio, é proibido a ele permitir o manuseio e conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas. Quem são essas pessoas não obrigadas por sigilo profissional? Chego lá eu, doido, e a Gisele está internada. Desculpa, Gi, vou te internar. A Gisele está internada e por algum momento eu chego lá porque eu sou amigo dela e eu quero saber o que está acontecendo. Me dá aí o prontuário que eu quero ver. Tá, quem é você? Ah, eu sou amigo dela. Eu tô amarrado ao sigilo? Não. Eu faço parte, eu sou familiar? Não. Eu estou autorizado? Não. Então, não posso. Eu sou o paciente, posso? Pode. Outra coisinha que é muito importante, que a gente, na farmácia, a gente se mata, né? Tá aqui, ó. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Ele escreve com aquelas letras que são aerogrifos, que talvez, se chamar um cara que estuda a história, o passado, e vê aqueles, e consegue identificar o cachorrinho pulando com aqueles tracinhos, talvez ele consiga identificar o que o médico escreveu ali. Então, tá aí, mais uma obrigação do médico, né? Que é escrever de forma legível, tá? Eu estou procurando aqui sobre os prontuários, tá? Para a gente poder saber. Ó, tá aqui, ó, 88 mesmo. Negar ao paciente ou a sua... negar ao paciente, ou seja, vamos lá, de novo, lá em cima. É vedado, é proibido ao médico. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a pessoa da camada não consegue, por algum motivo, não consegue responder aos estímulos e tudo mais, né? Não tem o seu poder de cognição, o seu poder de saber o que está acontecendo. Realmente, naquele momento está afastado, ele não está. Então, permitir, né? Então, negar ao paciente, ou na sua impossibilidade, seu representante legal, uma pessoa, o pai, por exemplo, negar ao pai o prontuário do filho, a mãe o prontuário do filho, o representante legal, a alguém com poderes de procuração, tá? Então, é impossível. Não é possível. Não é possível. Então, a resposta está no artigo 88, tá, gente? O médico não pode, em hipótese nenhuma, sob pena de incorrer em ética, né, em falta ética, se ele nega ao paciente. Eu tenho uma exceção ali, ó, tá bem claro, né? Deixar de fornecer cópia quando solicitado, então ele não pode deixar de fornecer cópia quando você pede. Você tem que ter uma cópia. É obrigatório ele te entregar. Aqui não está dizendo, que poderá. Não está dizendo que se ele deixar, se ele deixar de fornecer cópia quando solicitado, ele está incorrendo em falta ética. Bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. O que isso quer dizer? Ele tem a informação do seu prontuário de que, porventura, você está cometida de uma doença e que você, Deus o livre e guarde, né? Deus os livre e os guarde. Vai ter sérias complicações nos próximos
30 dias e que pode levar ao óbito. E, porventura, você é cardíaco, né? Então, você não pode ter essa informação. Ou melhor, a sua esposa é cardíaca. Se ela souber de algo assim que ela não está nem esperando, ela vai ela primeiro que você. Então, nesse sentido, aí chega a sua esposa, autorizada por você, para pegar explicações com o médico. Ele pode fornecer? Não, ele não pode fornecer. Porque se ele fizer, ele fornecer e ela passar mal, ele causou um grande problema para a vida dele. Porque aí, claro, ele incorreu em uma ética médica, né, incorreu em uma falta de ética médica, e essa falta de ética a gente chama de ato ilícito, tá? Não é um crime. Se fosse um crime, teria que ter escrito lá, teria que estar escrito no Código Penal. Tem algumas coisinhas no Código Penal, mas aí é uma outra história, matéria até para uma outra live. Mas, no que diz respeito a essa questão da falta de ética médica, ele é um ilícito. Né? Então, o que é um ilícito? É aquilo que falha a ética, falha as normas de moralidade. Né? Bom, faltou com a ética, cabe sanção. No Conselho Federal de Medicina, o que é sanção, doutor? Sanção é uma pena, quer seja a pena de ficar sem trabalhar um mês, um ano, pagar uma multa, isso é uma pena no Conselho Federal de Medicina. Né? E eu posso ganhar algum dinheiro para reparar essa dor, para reparar esse dano que ele causou, esse dano moral que ele causou? Pode. Deixa eu só aumentar aqui a taxinha para a gente voltar a falar legal. Tá. Eu posso aumentar isso? Pode. Sem problema nenhum. Tá? Você pode. Porque ele cometeu um ato ilícito. Aquele que comete ato ilícito, ele é obrigado a reparar. Todo aquele que cometer ato ilícito, ele é obrigado a reparar. Tá? Então, como é que você repara um ato ilícito? Né? Prazos do SUS para quando os prazos não são cumpridos. As pessoas estão morrendo na fila, é verdade. Mesmo porque as filas são grandes também. Né? Então, o que existem são algumas regras. Né? Essas regras funcionam mais ou menos assim. Existe a fila prioritária, deficientes, crianças de colo, enfim. E existe a fila super prioritária, para aqueles acima de 85 anos de idade, tá? Que estão à frente desse. O restante cai no rol comum. Tá? Porque o que existe e deve existir é a cobrança. Tá? É a cobrança. É a cobrança ao poder público, para que tenham mais hospitais, para que tenham mais médicos sendo contratados, para que tenham, enfim, tá? Para que tenham uma série de situações que precisam ser ajustadas. Né? Não adianta só correr e falar para o teu vizinho ou para a pessoa que está do teu lado agora, reclamar e não tem uma atitude proativa. Né? Então, não é... Opa, eu apertei esse trem aqui, achei que ia diminuir essa telinha aqui, mas não diminui, nunca vi isso. Bom, para ter uma atitude proativa, não tem, não existe. Né? Então, o que você tem que fazer? Bom, aqui na página, esse é o Direito de Saber, tem sempre algumas ações. Olha, gente, para liberação de tal medicamento, vamos lá hoje em dia nós temos uma facilidade que a internet nos traz, é uma coisa absurda. Entra no site do deputado, do vereador da sua cidade, tá? Entra lá e fala, questiona. Ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, a fila tá grande. Pode reparar que só quando você tem uma quantidade de reclamações suficientes é que as coisas começam efetivamente a acontecer. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês é, muitas vezes você vê a fila enorme, né? Uma fila para fazer uma cirurgia. Eu posso passar na frente? Depende. Depende. Por que depende? Às vezes você está na fila e você está com um risco de morte muito maior do que aquele que está na frente. Então você tem que se insurgir, tem que ir lá e falar, escuta, se não acontecer, a pessoa vai morrer.
o médico já indicou, o fulano indicou, enfim. E aí, administrativamente, você tem condições de resolver. Agora, se administrativamente, inicialmente não resolveu, veja, é possível pedir uma liminar para que seja feito de imediato, né? Ainda porque o direito à vida, ele está acima do direito patrimonial. Como assim? Vou tentar dar um exemplo. A nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. E é uma Constituição cidadã porque ela tem algumas premissas, alguns princípios, alguns direcionamentos. E quais são esses direcionamentos? Focado principalmente na dignidade da pessoa humana. E existe dignidade da pessoa humana naquela que está no corredor do hospital, porque está esperando um atendimento? Não existe. Né? Então, na verdade, o que está existindo e ocorrendo naquele momento seria, né, em tese, a negligência médica. Né? Agora, o problema é que aquilo tem uma superdotação. E quem são os reais culpados dessa história? O Poder Executivo. Não são nem os legisladores, deputados, vereadores, não. É o Poder Executivo. Em primeiro lugar, o diretor do hospital. Em segundo lugar, o prefeito da cidade. Terceiro lugar, o governador. Quarto lugar, o presidente da República. Tá? Ou seja, são os cargos do Executivo. Secretário de Segurança, secretário de Saúde municipal, secretário de Saúde estadual, né? Todos eles são os responsáveis, cada um no seu grau de escala. Então, por isso que quando nós engajamos com uma ação judicial para que alguém possa tirar e entrar na frente ou ter um procedimento médico, é contra o diretor de saúde ou o secretário de saúde do Estado de São Paulo. E tem uma inovação aí que aconteceu há pouco, eu até fiz uma live sobre isso, sobre a questão de competência. O STF, em uma das decisões, não lembro agora qual é o RE, determinou que quando demandar-se por um tratamento ou por medicamento de alto custo, não seja feita a demanda, seja feito o processo contra, e se for feito contra a prefeitura, por exemplo, vai ser alterado para ir para a União. Por dois motivos. Porque a União vai ter caixa para bancar e muitas vezes a prefeitura não tem. O governo do estado está gastando muito dinheiro com saúde e acaba deixando de investir, porque eles fazem um orçamento todo ano para poder dizer onde vai gastar, de que forma vai gastar, e aí acaba extrapolando e tirando dinheiro das coisas para poder cobrir a saúde. Então, eu acho muito justo transferir essa competência para a União. Isso já foi ajustado que seja dessa forma. Maravilha, isso vai seguir. A questão é, quanto tempo isso vai demorar para se chamar para a União? Esse é um grande problema, porque até chegar em Brasília, isso muitas vezes a pessoa já fez o inventário, né? Então não é essa a ideia é ser célere, rápido e poder transmitir isso de forma bem rápida. Então o direito médico é uma área muito promissora, é uma área muito interessante e que demanda de muito profissional e demanda também das pessoas aprenderem a se portar e entender melhor os seus direitos. Por exemplo, pega o Código de Ética Médica e dá uma lida. Lê o Código de Ética Médica, principalmente o que diz respeito ao seu direito, né? O que diz respeito ao paciente, ao seu prontuário, né? Então, você tem direito sim de ter o seu prontuário e levar para onde você quiser. O médico, ele tem direito de interferir no seu tratamento, na sua terapia? Olha só, faz favor, Rê. Faz favor. Já que você quer aparecer, vem aqui. Olha só, pessoal, tudo bem? Eu quero que vocês conheçam a minha esposa, ela está aqui, né? Chegou aqui, engraçadinho não, olha aqui, você está aqui, você está ali primeiro, mas você vai aparecer aqui já. Não, baixa aqui um pouquinho. Isso! Essa senhora aqui que chegou, estava ligando, me procurando, porque achou que eu estava fazendo qualquer outra coisa. Vocês puxem a orelha dela, porque ela devia estar assistindo, né? Devia estar assistindo, curtindo, né? E não estava. Bom, vamos lá, pessoal. É muito gratificante, porque a gente vê o resultado prático, muitas vezes, das nossas ações, né, nas pessoas. Eu gostaria de convidar, aproveitar a oportunidade, de convidar todos vocês a darem uma pesquisada aí na página. Amanhã vai ter um evento presencial aqui na cidade de Cotia, em São Paulo,
onde vão ter vários serviços sendo prestados neste local, né? Eu vou estar lá presente para fazer atendimentos jurídicos, para tirar dúvidas que vocês porventura possam ter. O período está no site do Conexão da Cidade. Você que puder, que tiver condição, venha prestigiar esse evento, participe, tire suas dúvidas. Eu não vou dar consulta jurídica, tá? Mas eu vou tirar suas dúvidas. Mas qual a diferença? Simples. A consulta jurídica, ela é feita num escritório jurídico, onde você tem mais informações e dá o resultado da consulta na hora para o seu cliente, né? Então, eu não vou ter os resultados, eu não vou ter as pesquisas que muitas vezes são necessárias para serem feitas, mas eu vou responder ao seu questionamento. Doutor, eu tenho condições de ingressar com ação na justiça para conseguir esse medicamento? Estou aqui? Tem. O que eu devo fazer? Eu vou te orientar lá. Doutor, eu estou com esse problema aqui, ó. Meu vizinho tem um cachorro e ele está latindo de noite, demais. O que eu faço? Vai lá que eu te falo. Tá? Então, situações às vezes da vida cotidiana, vou tirar essas dúvidas lá amanhã também. Tá? Outros profissionais estarão lá, prestigiem o evento, vai ser o primeiro de muitos, né? Vamos ver se tem mais. Lá. A gente está dizendo o seguinte: está tendo muito atraso no início das quimioterapias e realização de exames importantes para pacientes com câncer. Isso não entra em prioridade? Entra sim. Entra sim. Existe um protocolo, deixa eu buscar aqui, que indica que nós temos, o governo, na verdade, tem 90 dias para dar início, tá? Se não deu início, entra com ação, procedimento comum, indicando que tem um diagnóstico, não deu início ao tratamento, pedindo via liminar que esse tratamento se inicie de imediato, sob pena de multa diária, e aí o juiz estipula R$1.000, R$2.000, tá? Isso é totalmente possível. Um pedido liminar desse, se você ingressa nesse pedido liminar, o protocolo ele agora à noite, amanhã cedinho você bate lá na porta da vara que foi distribuída para falar com o juiz, porque é possível isso hoje, tá? Sem nenhum problema, sem nenhuma situação. O problema é que muitas vezes isso acaba não acontecendo porque os profissionais que trabalham hoje em direito, a maior parte deles, eles são advogados por profissão, né? São advogados por profissionalismo e esquecem muitas vezes de ser ou não são advogados porque já nasceram com esse espírito de trazer a justiça ao preço que se é pago, né? Então, muitas vezes isso não acontece, né? Vamos lá, protocolo. Paciente com câncer. Prazo, início, quimioterapia. Tem uma lei específica, eu falei sobre isso. 12.732, será que é isso? Que doido. Foi 12.732. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Porque aí não vai ficar eu só com essa cara, só olhando, não. Vocês vão ver também, tá aqui, ó. Pronto. Então a lei 12.732 de novembro de 2002 diz que o paciente com neoplasia maligna receberá gratuitamente no sistema SUS todos os tratamentos na forma dessa lei. Parágrafo único. A padronização das terapias, blá 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 blá. Aqui interessa lá. O paciente com neoplasia maligna tem direito de submeter-se ao primeiro tratamento
no Sistema Único de Saúde, no prazo de até 60 dias. É até, então o limite máximo é 60 dias. O grande problema é que as pessoas colocam que, não, em 60 dias começa. Não, gente, é até, não pode começar no 10º dia, tá? Não tem problema não. Contados a partir do dia que for firmado o diagnóstico em laudo patológico, ou prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso, registrado em prontuário único. Vamos lá, o que é esse prontuário único? O prontuário único é um prontuário que está na rede pública e que serve para todos os hospitais da região, tá? De que você estiver. O SUS, ele atende o nosso Brasil Barandu inteiro, né? Então, tá aqui, ó, tá na lei, né? O prazo é 60 dias. Doutor, mas eu estou com 70 dias e não iniciei o meu tratamento. Ação de procedimento comum, obrigação de fazer, item da lei, artigo 2, ok? Quem tem que fazer? Tá aqui, ó. Tá aqui quem aqui, ó. O Sistema Único de Saúde, todos os tratamentos necessários. Não está dizendo que é tratamento A, ou B, ou C. Está bem claro, né? São todos os tratamentos necessários na forma dessa lei. E aí até vou dizer para você que cabe uma discussãozinha aí, né? Só para quem, se tiver alguém que estuda o direito e quiser discutir, todos os tratamentos necessários. Em nenhum momento está dizendo que o tratamento tem que ser aprovado pela Anvisa. Nenhum momento está dizendo que esse tratamento tem que ser um tratamento convencional. Em nenhum momento você está dizendo que tipo de tratamento é esse. Não, está dizendo que todos os tratamentos na forma da lei. O problema é que quem prescreve o tratamento é um médico com CRM, né? Esse é o grande problema, porque na verdade ele vai resguardar alguns fatores, mas é possível aqui, fala-se de todos os tratamentos. E aqui está falando de paciente é alguém que está sendo tratado por um médico, né? Eu espero ter sido claro com isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma duvidazinha aqui, que porventura ficou. Requerer medicamento aprovado no exterior, entretanto proibido pela Anvisa? Sim. É totalmente possível você ingressar com uma ação à justiça para requerer um medicamento que não foi aprovado na Anvisa, que a Anvisa é a agência reguladora aqui no Brasil, mas existem alguns requisitos, que inclusive foi aprovado no recurso especial julgado pelo STF nas mudanças que houveram uns 15 dias atrás. É possível sim, só que existe uma condição, tá? E qual é a condição? A condição é que esse medicamento tenha sido aprovado em outros órgãos de regulação internacional e que não tenha nenhuma restrição nesses outros órgãos. Ou seja, um medicamento aprovado nos Estados Unidos, né, no FDA americano, e também aprovado em outras agências de reguladora na Europa, na América Central, e ainda não foi regulamentado aqui, mas já existe um pedido de registro, e talvez esse pedido tenha sido negado por algum motivo, é possível entrar com uma ação e exigir que esse medicamento... Sim, é possível. Sim, é possível. Totalmente possível. E com grandes chances de ter sucesso. Tá? Depende só mesmo do pedido médico, depende do pedido feito juridicamente, porque, Gi, você sabe, né? Infelizmente tem um povo que coloca chega a colocar até receita de bolo dentro da petição inicial, né? Não vou nem dizer quem faz esse tipo de coisa para testar o judiciário, né? Porque chega até a ser chato. Mas tem gente que faz isso, viu? Infelizmente. Márcia Silva, muito boa noite. Doutor, até quanto tempo após o óbito podemos impetrar a ação de negligência contra o médico ou clínica? Bom, eu vou trocar o impetrar por ingressar, tá bom? Mas vamos lá. Ação de negligência contra o médico ou clínica. Bom, ação de negligência. Bom, é uma ação de indenização por um ato médico. Né? Aliás, por um ato não, pela falta de um ato médico, né? Ou seja, pela omissão, né? Então, que gerou a negligência. Eu entendo que é um ato médico, né? Talvez a clínica não tenha essa responsabilidade, exceto se a clínica tiver uma ordem específica do diretor médico para não fazer o procedimento que deveria, né? Bom,
Eu entendo que, segundo as regras que nós temos no nosso ordenamento jurídico, a gente está falando de um caso de prescrição. Ou seja, quando eu vou ter o meu direito perdido, quando vai prescrever o meu direito de entrar com uma ação, né? Um mês depois do óbito, 2 meses depois do óbito, né? Vamos estudar um pouco esse pensamento. Enquanto a gente vai estudando esse pensamento, eu vou abrindo aqui. Vamos estudar um pouco esse pensamento. Esse ato médico, ou a falta desse ato médico, que culminou no falecimento de alguém, aconteceu porque era uma relação, penso eu, que uma relação pessoal, né? A gente não está falando de uma relação de consumo, a gente está falando de uma relação pessoal, né? Então, já abri aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Aqui é o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, tá? Então, que fala sobre os prazos de prescrição, tá? E aí diz, ó, no 206 começa a dizer que em 1 ano prescreve a pretensão de tal e blá, 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 blá. Aqui tem um monte de blá, 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 tá? Um monte de prescrição. Vamos lá para o que nos interessa. Aqui, ó. Cadê? 3 anos, 4 anos, em 5 anos, cobrança de dívida e a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores, professores, pelos seus honorários contados da conclusão dos serviços ou da cessação dos respectivos contratos ou mandatos. O médico é um profissional liberal, então entendo que, conforme o Código Civil diz que em 5 anos a pretensão dos profissionais, ou seja, a pretensão dos médicos de ingressarem com cobrança de honorário e tudo mais deles. Agora, trata-se de algo pessoal, né, de uma relação pessoal, e sendo uma relação pessoal, a pretensão pode chegar a 5 anos também. Tá? Então, eu entendo que a pretensão, porque aqui também ela acontece do lado contrário, a pretensão do vencedor de haver vencido que despedir juízo, enfim, aqui é uma pretensão de 5 anos, uma pretensão longa e de caráter pessoal. Então, a resposta, Márcia, para essa sua questão é que sim, existe a responsabilidade. Essa responsabilidade, ela é do profissional médico, pelo ato juridiquês, não, sai juridiquês, pelo ato ou pela omissão do próprio médico, podendo incorrer a clínica quando a clínica tiver responsabilidade direta, né? Ou seja, a clínica negou o procedimento porque não queria, o equipamento era da clínica, a clínica falou que não, enquanto não fizesse o pagamento não ia utilizar daquele equipamento. O médico queria, mas a clínica não deixou. Bom, o médico poderia dar uns tapas no cara que segurava o equipamento e utilizado, mas não era muito justo, então a clínica deve ser responsabilizada. O médico conlui com a clínica e diz, não, a gente vai pagar depois, dá aquela piscadela, sabe? Tipo, botando dele fora. Então ele incorre em falta ética também, né? Que ele deixou de atender uma ocorrência médica, então, por ter deixado de atender um paciente com devido zelo e cuidado, ele começa a incorrer em falta ética, é um ato ilícito. Esse ato ilícito, ele tem prescrição consumativa, prescrição de 5 anos, tá? Algumas questões focadas em indenização de direito pessoal podem ter prescrição dobrada de 10 anos, tá? Então, é possível ingressar com uma ação, sim, no caso de óbito, justamente, principalmente os seus herdeiros, né? Esposa, filhos. Não adianta o vizinho entrar, né? Isso aí é uma outra questão. O vizinho entrar não vai adiantar, por mais que ele gostasse, não dá. Tá bom? Pessoal, eu
Adorei essa noite, adorei poder passar esse tempo com vocês. Fico muito feliz de que vocês tenham gostado. Continuo encarecidamente pedindo para vocês comparecerem lá amanhã no evento em Cotia, no evento do Conexão da Cidade. Vamos estar lá, pessoal do SU Direito Saber, jurídico. Eu vou estar lá tirando dúvidas jurídicas. Vamos ter uma série de profissionais. O evento chama-se Impacto Social. Mais informações na página do Conexão da Cidade. Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês. Que Jesus abençoe vocês e a gente possa ter uma noite tranquila, de paz, felicidade, alegria, e possamos pedir ao nosso Papai do Céu por todos aqueles que precisam e necessitam de um apoio, que precisam e necessitam de um braço amigo, que precisam e necessitam agora sentir-se abraçados. Sintam-se abraçados, não por mim, não por nenhum de nós mortais aqui, mas pelo Todo-Poderoso, e que esse abraço possa te levar amor, fé, saúde, prosperidade, e que você possa ter um sono dos justos. Tá certo? Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau!